Muito louca, muito bem. Trouxe para vocês hoje aqui um vídeo muito legal sobre a nossa Primeira Guerra Mundial, um pequeno resuminho para você aí desta guerra que vai acontecer entre os anos 1914 e 1918, envolvendo aí os principais impérios europeus, tá? Detalhe interessante que nós temos está aqui, ó, os impérios que vão se enfrentar: Império Alemão, Império Russo, o nosso Império Austro-Húngaro, e aqui embaixo você vai encontrar o Império Turco-Otomano, que está aqui embaixo, tá? Então esses são os principais impérios que vão se enfrentar naquilo que seria a nossa chamada Primeira Guerra Mundial. Detalhe interessante que nós temos é que essa Primeira Guerra, ela vai sendo montada, cara, no decorrer do século XIX. Então, quando você pensa no nosso século XIX, é aí que você vai montando a chamada Primeira Guerra Mundial. Um detalhe muito interessante que você possui é esse período, tá? Esse período conhecido como Paz Armada. Observe que o termo Paz Armada mostra exatamente que as nações europeias, principalmente a Alemanha e a nossa Grã-Bretanha, que seria a nossa Inglaterra, tá? Elas estão se preparando para a guerra. Agora, veja só que loucura. Não existe a guerra, mas as nações estão se preparando para aquilo que seria a nossa chamada Primeira Guerra Mundial. Observe primeiramente aí a produção de carvão e a produção de aço. Dê uma olhadinha para você ver. Repare que em 1860, a produção de carvão que você possui, olha só, a Inglaterra produz muito mais do que a nossa região da Alemanha. Repare que em 1913, antes da nossa guerra, repare que praticamente aqui, ó, nós temos o que se chama aí de um empate técnico, tá? Em compensação, o aço, repare a Alemanha produzindo 1,5 milhão, menos até, a Inglaterra produzia o dobro dela, e veja que praticamente ela dobrou aquilo que seria a produção em 1910. Então perceba que a nossa Alemanha, portanto, se prepara para a guerra, principalmente com a sua marinha de guerra. Tá? É muito comum você encontrar textos que dizem assim: a Primeira Guerra começou graças ao revanchismo francês. Nossa, Oli, o que significa isso? O revanchismo francês tem como referência exatamente a disputa que nós tivemos no século XIX entre França e Prússia para a formação daquilo que seria chamada Alemanha. É a Guerra Franco-Prussiana. Essa Guerra Franco-Prussiana a França perdeu, cara, a França do nosso Napoleão III. Então, em função disso, o que acabou acontecendo? A nossa França perdeu a região da Alsácia-Lorena. Então, a França praticamente queria uma revanche. Por isso que o revanchismo francês está dentro das causas da Primeira Guerra Mundial. Tá? Vale destacar ainda essa disputa industrial, principalmente envolvendo aí a figura da Alemanha e da Inglaterra, as nações disputando territórios entre si, e obviamente nós temos aqui a famosa corrida imperialista, disputa por territórios principalmente naquilo que seria a nossa regiãozinha da África. Então percebam, a nossa guerra, então, ela está estruturada para você lá no nosso século XIV, lá no nosso século XIX. Então, lá no século XIX é que vai surgir aí o panorama para a nossa guerra de 1914, era isso que eu queria dizer, tá? Então, exatamente esse é o panorama que você teria. Tá? Destaque interessante que nós temos, olha só que legal. Aqui você tem nas duas imagens para você o consumismo daquilo que seria o nosso século XIX. Repare que o século XIX é considerado aí o século da burguesia, a famosa Belle Époque. Tá? Essa Belle Époque representa, inclusive, aquilo que você coloca como sendo um período de euforia de costumes, o triunfo do capitalismo, ou seja, a riqueza da burguesia deveria ser demonstrada. Então, você consumir produtos exóticos fazia parte até do próprio contexto de consumo dessa burguesia. Tanto que nós temos que muitos dizem que o naufrágio do Titanic teria sido um dos motivos que levaria aí ao final daquilo que seria simbolicamente a chamada Belle Époque. Tá? Detalhe interessante que nós temos, observe só, os ideais do século XIX, as ideologias do século XIX estavam assentadas, olha só que legal, naquilo que seria a figura da nossa ideia do nacionalismo,
a figura do chamado liberalismo e a figura daquilo que seria o chamado socialismo como sendo uma reação aos efeitos negativos da chamada industrialização. Observe que o nacionalismo está sentado aí, ó, como diz a charge da época, repare que os problemas dos Balcãs, tá? É como se fosse uma panela de pressão, tá aqui essa panela de pressão no seu ponto de ebulição, e nós temos aqui os representantes dos países europeus tentando manter a calmaria sobre a região. Então, essa região dos Balcãs que nós temos aqui, principalmente a questão da Sérvia, era interesse tanto da região da Rússia, aqui mais ao seu norte, tá? Como você tem a própria figura da nossa Alemanha. Então, essa é a famosa questão balcânica. A Sérvia, fazendo uma proposta de unir os chamados eslavos, que eram os chamados eslavos do sul, e a Rússia, que estava aqui, interesse em sair para aquilo que nós chamamos de mares quentes, ou seja, chegar em direção ao chamado Mediterrâneo. Portanto, a Sérvia se colocou como sendo a ideia do pan-eslavismo, ou seja, você unir os povos eslavos, e a Rússia como sendo a protetora dos eslavos. Portanto, numa eventual guerra, logicamente que elas iriam se proteger. Porém, você pode encontrar que a Sérvia tinha interesse em proteger os eslavos, da mesma forma que o russo também teria interesse no pan-eslavismo. Então, observe que pode aparecer dessas duas formas para você quando você analisa essa questão balcânica. Tá? Destacamos-se ainda, olha só, aquilo que seria o famoso incidente de Fachada, o incidente que envolveu Inglaterra e França, quando da construção das ferrovias. A Inglaterra fazendo uma ferrovia ligando o norte ao sul e a nossa região da França de oeste a leste. Então, esse seria o objetivo. Então, na região de Fachada, nós temos um pequeno incidente. Ou seja, nesse momento, as duas perceberam que não adiantariam que elas entrassem em atrito. O problema estaria sendo aquilo que nós chamamos do quê? De Alemanha. Então, a preocupação era a Alemanha na África e não em conflito direto entre as duas. Por isso, chamado aí de um incidente de Fachada. Tá? Outra situação interessante é a questão do Marrocos. O Marrocos é uma área estratégica extremamente importante, olha só, interesse de Espanha, França e Alemanha. Repare que a nossa África está totalmente fragmentada, tá? Não tem dono a Etiópia, ou Abissínia, e não tem dono aquilo que seria chamada Libéria, que aqui seria uma área que foi comprada pelos Estados Unidos para que pudesse levar aí os seus ex-escravos, tá? Mas não é colônia, são duas áreas independentes. A questão do Marrocos tentarão resolvê-la em 1906, em a Conferência de Algeciras, e Casablanca, em 1908. Porém, essa Conferência de Casablanca não agradou ninguém, por vários fatores. A nossa região do Marrocos teria ficado com a Espanha e a nossa região da Alemanha ficou com o Congo francês e o direito de construir uma ferrovia em direção a Bagdá, a famosa ferrovia Berlim-Bagdá. Só que desta conferência ninguém ficou feliz. Ó. A Alemanha se sente prejudicada e a França se sente desmoralizada dentro desse contexto. Portanto, nós encontramos que fazemos a conferência, mas o mundo já não está feliz com o processo. Tá? Situação que nós temos aqui, ó, a presença da ferrovia Berlim-Bagdá, nós conseguiríamos ter acesso, por exemplo, a uma fonte energética. Da mesma maneira que essa fonte energética, o petróleo, abastece as indústrias alemãs e permite que a gente leve os produtos industrializados em direção ao chamado Oriente. Então, observe que o nosso mundo está pronto para aquilo que seria o conflito. Tanto é que as alianças são formadas da seguinte presença, olha só, Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, e aqui você tem França, Inglaterra e Rússia. A tríplice entente França, Inglaterra e Rússia e a tríplice aliança Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. Percebam que você vê nitidamente que a nossa Alemanha, teoricamente, estaria o quê? Ela estaria cercada por aquilo que seriam os seus inimigos. Então nós temos que tudo estaria pronto para a guerra, mas nós não temos o motivo que levaria à guerra. O motivo viria exatamente com o nosso garotão chamado Arquiduque Francisco Ferdinando, que é esse rapaz que está aí, que acabou sendo assassinado, cara, na Sérvia, por Gavrilo Príncipe, tá? Com o assassinato desse cara, a nossa região da Áustria exigiu a punição do culpado, que é uma coisa óbvia, mas exigiu um tribunal austríaco, coisa que teria sido negada pela a nossa região da Sérvia, em função da alegação de soberania. Então, diante disso, nós temos que a nossa região da Áustria acabou declarando guerra àquilo que seria a Sérvia. Então, observe, este é o primeiro momento da nossa guerra.
a primeira guerra de movimento, quando você tem uma intensa movimentação de tropas, observe pelas setinhas verdes aqui, ó, que a nossa Alemanha saindo do seu território para abrigar nas áreas vizinhas. É nesse contexto que você avança, portanto, para essa primeira guerra de movimento. Tá? Detalhe interessante, observe só que nesse momento as nações se manifestaram, com exceção da Itália. A Itália permaneceu neutra. A Itália não entrou na guerra ao lado da Tríplice Aliança. Ela declarou ali a sua neutralidade em função da alegação de que a guerra seria uma guerra simplesmente o quê? Uma guerra considerada aí o que nós colocamos como uma guerra de defesa. Por isso que a Itália, a princípio, não participou. Tá? Nesse contexto, a nossa Alemanha está aqui, então nós encontramos que a Alemanha faz um plano chamado Plano Schlieffen. O objetivo seria, nós vamos atacar a Bélgica em direção à França. Agora observe só, a Alemanha tem um conflito em direção à Rússia e um conflito em direção à França. O objetivo da Alemanha, ao fazer o Plano Schlieffen, chegando da Bélgica à França, era exatamente isso aqui, ó, evitar o combate em duas frentes, perfeito? Por qual motivo? Eu ataco a França, vencerei a França e depois eu desloco os meus soldados em direção àquilo que seria a nossa Rússia. Então o objetivo seria evitar a guerra em duas frentes. No entanto, eu passo pela Bélgica, vou em direção a Paris, mas nós paramos na região do Marne. Nessa primeira batalha do Marne aqui, a nossa guerra parou. Então, quando a guerra parou, você dá caminho a uma nova etapa da nossa guerra, que foi exatamente a Guerra de Trincheiras. Trincheiras construídas aí entre Bélgica e Suíça, que é o período mais longo da guerra, que acaba caracterizando aquilo que você coloca como sendo a chamada o quê? Primeira Guerra Mundial. Tá certo? A Primeira Guerra Mundial é caracterizada com esse nomezinho, é uma guerra de trincheiras, fechou? Detalhe interessante está aqui, durante essa Guerra de Trincheiras, a batalha mais importante é a Batalha de Verdun. A Itália faz um acordo em separado com os aliados, tá? Através do famoso Tratado de Londres. Então a nossa Itália, portanto, mudou de lado. Ela deveria entrar na guerra ao lado da Aliança e entrou na guerra ao lado da Tríplice Entente. Nesse período das trincheiras, nós encontramos que a Alemanha tentou levar a guerra para o mar, na famosa Batalha da Jutlândia ou da Dinamarca, tanto faz, tá? Mas ela acabou sendo derrotada aqui e a guerra continuou acontecendo no continente. Por isso que nós colocamos que a principal característica é exatamente essa guerra de trincheiras, tá? Destaque que nós temos, a guerra começa a cavalo. Essa é a Primeira Guerra Mundial, ela começa a cavalo e vai desenvolver armamentos no decorrer da guerra. Os uniformes franceses mudaram, até por questão óbvia, né? Esse uniforme vermelho numa trincheira como essa fica extremamente escandaloso, então ela vai fazer uma alteração do seu uniforme no decorrer da guerra, tá? As trincheiras, que é uma visão para você ter uma noção, e as primeiras proteções que os soldados utilizavam, principalmente em função da existência das armas químicas, cujo objetivo era tirar você dessas trincheiras, tá? Detalhe interessante, o armamento, o próprio lança-chamas que você possui, então observe que nós temos aí um início de guerra como qualquer outra guerra que sempre se iniciou. Usamos o cavalo, mas começamos a criar alguns armamentos novos nesse contexto, tá? Situação interessante que nós temos, observe só, as armas são armas extremamente simples para o momento, quando com aquilo que nós comparamos com um armamento de guerra hoje, tá? O submarino também foi utilizado, inclusive coloquei para você uma questão interessante que caiu no EPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, dizendo inclusive que durante todo o conflito nós usamos o submarino. Por quê? Porque já que nós desenvolvemos aquilo que seriam as nossas marinhas de guerra, então, obviamente, você tem o quê? Você desenvolve também o próprio submarino, tá? Os aviões, esse é um dos primeiros aviões que você tem notícia para a Primeira Guerra Mundial. Repare que as máscaras já mudaram para a nossa trincheira, tá? Observe que você tem, inclusive, as máscaras sendo utilizadas em animais, aqui um burro com máscara. Não se esqueça, a guerra começou a cavalo. Tanto é que nós encontramos que a quantidade de cavalos mortos na Primeira Guerra Mundial é um número também assustador, tá? Detalhe interessante, repare que os armamentos vão sendo aprimorados no decorrer daquilo que seria o nosso conflito, essa que seria a ideia, tá? E aqui, esta imagem é muito representativa por trazer para você exatamente a ideia da participação das mulheres na guerra. Por qual motivo? As mulheres entraram aí naquilo que seria a sua indústria, a indústria bélica.
Então, a expressão do Lloyd George é essa: nossas vidas dependem das mulheres. Alguns textos dirão para você que o movimento feminista pode ter surgido exatamente nesse período. Tá? Situação que nós temos, repare como o tanque já mudou, que já é um tanque da Renault, repare que em relação aos primeiros tanques a mudança é muito grande. A nossa Alemanha tentou fazer com que outros países participassem, então ela simplesmente percebeu que os Estados Unidos poderia ser inimigo do México e também do Japão. Então o telegrama Zimmermann incentivava os dois para que os dois participassem de uma guerra contra os Estados Unidos. O objetivo seria pegar aqui a rixa que havia entre México e Estados Unidos, desde aquilo que seria a guerra que nós tivemos entre México e Estados Unidos do século XIX, tá certo? Quando a nossa região do México perdeu em função do que? Da anexação do Texas que nós tivemos. Então, era uma tentativa, tá? Não deu certo. O Japão acabou atacando a Alemanha. Por qual motivo? As áreas de interesse do Japão que estavam na China, eles eram controlados pela Alemanha. Então, nesse momento, o grande inimigo para o Japão não seria os Estados Unidos em si, mas a Alemanha. Então, apesar dessa proposta do telegrama Zimmermann, tá, o nosso Japão teria entrado na guerra contra aquilo que seria a Alemanha. Foi feito um ataque japonês em direção à nossa Alemanha. Tá? Detalhe interessante, repare que os aviões já melhoraram e muito no decorrer da nossa guerra, tá? E 17 é um ano simplesmente fabuloso. Por qual motivo? Dois elementos. A Rússia saiu da guerra em função da Revolução Socialista. Então, simplesmente um tratado em separado entre Alemanha e Rússia, Tratado de Brest-Litovsk, que faz com que a nossa Alemanha saia da guerra. Ou seja, aquela temida guerra em duas frentes, que eu disse lá no começo, a Alemanha pensou, ufa, agora estou livre dessa guerra em duas frentes. Mas, no entanto, os Estados Unidos entrou na guerra nesse mesmo período. Então, a entrada dos Estados Unidos na guerra desequilibrou essa guerra, levando aqui a famosa Segunda Batalha do Marne, que foi simplesmente a última tentativa da Alemanha nesse momento, levando a sua derrota. Diante da derrota, proclamaram a República, a famosa República de Weimar, assinaram um armistício que seria uma rendição incondicional da Alemanha. Quer dizer, a guerra acabou sem que a Alemanha tivesse, nesse momento, sido invadida. Tranquilo? Detalhe interessante que nós vamos encontrar bem no finalzinho desta guerra, existe também a participação brasileira com algumas atividades no decorrer daquilo que seria o momento final da chamada Primeira Guerra Mundial. Tá? Salientamos, portanto, olha só, aqui os dois grandes impérios centrais, com seus parceiros, principalmente a Bulgária e a região da Turquia, tá? Onde nós teremos simplesmente que o finalzinho da nossa guerra, evidentemente houve a invasão da nossa Alemanha. Então, a partir desse momento, nós caracterizamos a nossa guerra de que forma? Primeiro, armas químicas são as grandes situações que nós temos nesse período. Começamos a guerra a cavalo, terminamos com tanque e aviões e também temos aí a presença de armas químicas, tá? Temos a questão do gás mostarda, gás lacrimogêneo, gás hilariante, tá? Em função do uso de aviões, o bombardeio às cidades caracterizou a nossa guerra como uma guerra onde morreram mais civis do que militares, onde nós temos simplesmente que a crise advinda da Primeira Guerra ocasionou simplesmente que o Estado passou a ter um maior controle sobre a economia. Então, a ingerência do Estado na economia passou a ser maior. Perfeito? A nossa Europa, por ter sido o palco da guerra, a nossa Europa entra num declínio em função das próprias crises que nós teremos, e aí você tem o avanço por parte dos Estados Unidos. Tanto é que pós Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos viverão um período de euforia de consumo, que foi exatamente o modo de vida americano, tá? Caracterizado pelo intenso consumo dos Estados Unidos, por ser aí a nova potência substituta da Europa. Tá certo? Detalhe interessante, os impérios alemão, austro-húngaro, russo e turco acabaram nesse momento. Então, esses países aqui seriam simplesmente fragmentados. E essa fragmentação criou-se, então, os novos países. Observe só, Finlândia, Estônia, Letônia e Lituânia, criamos a Polônia, criamos a Tchecoslováquia, separamos a Áustria da Hungria e criamos a Iugoslávia. Repare, Iugoslávia já não existe mais, Tchecoslováquia também não. O pepino que nós temos é que a Polônia desejava uma saída para o mar. Essa saída para o mar acabou dividindo a Alemanha em duas partes. Então você acabou criando aqui o que nós vamos chamar de corredor polonês.
tá certo? E para que nós pudéssemos fazer com que a Alemanha não mais se recuperasse, fizemos aí o famoso Tratado de Versalhes. O objetivo do Tratado de Versalhes, chamado de Diktat pelos alemães, nós chamamos também de paz dos vencedores, porque nenhuma nação que perdeu participou do processo, tá? Aquela famosa Alsácia-Lorena, lá do revanche francês, olha só, voltou para a França. O Danzig, administrado por uma sociedade de nações internacionais, seria aí como se fosse o ancestral da nossa ONU, tá? A região do Sarre passou para o controle francês por 15 anos, essa é uma região carbonífera. Todas as colônias da região da África passaram para a Inglaterra e para a França. E a Alemanha, responsabilizada pela guerra, foi obrigada a indenizar os vitoriosos. E seu exército reduzido a apenas 100 mil homens. Não temos mais aviação de guerra e nem a marinha de guerra. Ou seja, o nosso objetivo seria acabar com aquilo que seria chamado Alemanha. Tranquilo? Detalhe interessante, a divisão da Alemanha em duas partes, está aqui, ó. Esse é o famoso corredor polonês. Então, o próprio Tratado de Versalhes, mais esse corredor polonês, já podem ser apontados por você nesse momento, olha só, como sendo causas para aquilo que nós teríamos como sendo a próxima guerra mundial. Por isso que vai ser muito fácil despertar no alemão o sentimento nacionalista. Tranquilo? E aí, para evitar que nós tivéssemos guerra, essa teria sido a proposta dos Estados Unidos, do presidente Woodrow Wilson. Tá certo? Criar uma sociedade de nações cujo objetivo seria a cooperação internacional e a paz mundial. Essa que seria a ideia que nós temos dentro desse contexto de finalzinho do quê? De mundo da chamada Primeira Guerra Mundial. Detalhe interessante, a proposta foi feita pelos Estados Unidos, mas o Congresso americano não aprovou a participação dos Estados Unidos nessa Liga das Nações. Portanto, esse seria um dos motivos do fracasso da Liga das Nações. Tranquilo? Que foi exatamente o quê? Não ter tido apoio dos Estados Unidos e também não possuir tropas, razão pela qual ela não conseguiu evitar a chamada Segunda Guerra Mundial. Tranquilo? Então esse pequeno videozinho para você, um pequeno resumo aí daquilo que seria para você a chamada Primeira Guerra Mundial. Gostou, moçada? Compartilhe, divulgue esse vídeo, deixa aí o seu joinha e ó, até o próximo vídeo para você. Grande abraço, tchau, tchau.